Ó Senhor dos exércitos, abençoa para que a tua palavra transforme os nossos corações. Estamos meditando nos convites da Bíblia, os convites que Deus faz ao seu povo, que Deus faz às pessoas. O tema da vez é um convite à graça de Deus em Isaías 55. Na primeira mensagem, nós aprendemos sobre as características do convite de Deus, do convite à sua graça. Que ele é um convite gratuito, avaliativo, satisfatório e extensivo. E na mensagem de hoje, nós iremos observar as condições desse convite. Quais condições Deus apresenta para as pessoas receberem ou aceitarem esse convite? Primeiro, é uma busca verdadeira e oportuna. O texto de Isaías 55, no verso 6, ele vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Notem que o próprio Deus usa aqui duas palavras, buscar e invocar. Buscar fala de alguém que está procurando algo para achar, que procura porque quer encontrar. Fala de uma busca que encontra. Invocar fala de chamar a Deus. Fala de fazer algo que quer a atenção de Deus, que deseja agradar e adorar a Deus. Essa é uma busca verdadeira e oportuna. Notem que no complemento dos dois verbos, ele diz: enquanto se pode achar, enquanto está perto. Nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, que são muitas, e buscá-lo verdadeiramente. Buscá-lo mesmo para achar, buscá-lo para adorar, para desenvolvermos um relacionamento verdadeiro, correto, que agrade ao Senhor nosso Deus. Então essa é a primeira condição, uma busca verdadeira. Mas o texto continua e no verso 7 ele nos apresenta uma outra condição, que é o arrependimento verdadeiro. Não é suficiente só buscar a Deus. Quando a gente busca verdadeiramente a Deus, os nossos pecados, eles são confrontados. E precisa haver da nossa parte um arrependimento. O verso 7 diz: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Notem que neste verso ele fala de deixar. E aqui deixar significa abandonar. Fala de soltar. É como você está segurando algo que você gosta muito, é muito precioso, mas que por conta de Deus você solta. Você abandona, você deixa para trás. E isso é o significado verdadeiro do arrependimento. Quando ele fala: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, quer dizer, volte-se para o Senhor. Você está indo numa direção e você volta na direção oposta, sendo que na direção de Deus. Esse é o significado da palavra voltar. O arrependimento verdadeiro inclui que nós
abandonemos a nossa maneira de pensar pecaminosa e a nossa conduta pecaminosa. Caminho aqui fala de comportamento, fala de uma conduta de uma pessoa. Uma pessoa como um todo. Uma pessoa que precisa mudar. O arrependimento verdadeiro, ele é uma mudança de pensamento, mas também uma mudança de atitude, uma volta para o nosso Deus, uma volta para Deus, um retorno para Deus, um abandono de caminho e de maus pensamentos. Essas são as duas condições que Deus faz. Uma busca verdadeira e oportuna e um arrependimento verdadeiro. Na sequência, ainda no verso 7, nós podemos observar que, apesar de Deus não precisar apresentar uma razão, Ele mesmo assim ele ainda apresenta. Isso é uma manifestação da sua graça para conosco. Observe que ele diz: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. A razão pela qual a pessoa deve voltar-se arrependido para Deus é porque Deus é compassivo. Deus é cheio de misericórdia. E apesar dos nossos maus pensamentos, das nossas más ações, más atitudes, quando a gente se entristece com o nosso pecado e a gente volta para Deus, Deus olha com simpatia para conosco. Deus exerce o seu olhar gracioso, amoroso, cheio de misericórdia. É assim que Deus faz quando a gente se arrepende verdadeiramente nos nossos pecados. E não importa o tamanho do pecado que eu ou você tenhamos cometido, Deus ele é rico em perdoar. Ele é abundante no seu perdão. Não há limites para o perdão de Deus. Deus perdoa todas as pessoas que se voltam para Ele com um coração contrito, com uma vida arrependida das suas ações. Esse é o significado da misericórdia e da compaixão do nosso Deus. Mas também Deus nos faz um alerta. Para atendermos esse convite gracioso de Deus, nós precisamos nos encaixar nas suas condições. E as condições que nós vimos foi uma busca verdadeira, um arrependimento verdadeiro. E por que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente? Buscar verdadeiramente a Deus. É o que nós encontramos aqui no verso 8 e 9. O verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui o que Deus está nos alertando é: o caminho do homem é diferente do meu. O pensamento do homem é diferente do meu. Como a terra está distante do céu, assim é a distância do homem entregue a si mesmo de Deus. Assim é a diferença entre o pensamento do homem sem Deus. Deus usa essa ilustração da distância. Então aqui é um alerta para nós. Por que precisamos buscar verdadeiramente a Deus?
porque nós caminhamos em um sentido oposto a Deus. Sozinhos, sem a ajuda do próprio Deus, o nosso caminho é diferente. A nossa mente é diferente, os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Por isso, nós precisamos nos arrepender e buscá-lo verdadeiramente. Essa meditação nos serve para fazermos uma avaliação. Em primeiro lugar, como tem sido a tua busca por Deus? Como você o busca? Quando você vai à sua reunião religiosa, à sua igreja, o seu culto, como você vai? Para buscar a Deus? Uma busca verdadeira para encontrar, para adorá-lo? Ou apenas para cumprir um ritual cultural religioso? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer e avaliar. Quando pecamos, sentimos tristeza e estamos dispostos a soltar o pecado, a abandonar esse pecado? Uma outra pergunta. Uma terceira pergunta. Como imaginamos o amor de Deus? Muitas vezes a gente peca e a gente se sente tão pecador que a gente acha que Deus não vai perdoar. Como você entende que Deus é? Lembre-se que Deus disse: eu sou rico em perdão. E em quarto lugar, quarta pergunta: como estão os nossos caminhos e os nossos pensamentos? Estão de acordo com a vontade de Deus? Ou estão bem distantes do Senhor? Para atendermos ao convite da graça de Deus, nós precisamos entender as suas condições. Busca verdadeira e oportuna e arrependimento verdadeiro. Que o Senhor Deus te abençoe.